Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas, vitória importantíssima. A segunda-feira foi de reunião importante, técnico Vanderlei Luxemburgo com o principal investidor do Cruzeiro, novidades no treino na Toca da Raposa 2, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe, pegue o link, compartilhe aí para todo mundo acompanhar mais um conteúdo aqui no canal, o Dia do Cruzeiro nesta segunda-feira. Como eu disse, depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas, Cruzeiro interrompendo aquela sequência de 4 jogos sem vencer, vitória fundamental, já que o Londrina também venceu na rodada, então a distância em relação ao Z4, ela continuou em 5 pontos, mas o Cruzeiro chegou ao 12º lugar. Antes do jogo estava na 16ª colocação e se perde a partida para o Brasil de Pelotas, o lanterna da Série B, o Cruzeiro ficaria somente a 2 pontos do 17º colocado. Então foi vitória importantíssima para dar confiança na preparação para o próximo compromisso, o duelo diante da equipe do Coritiba, sexta-feira lá no Couto Pereira, e 2 garotos marcando para dar confiança também para esta garotada no dia a dia na Toca da Raposa 2. Então hoje já teve a reapresentação, começou a preparação para este duelo. A sequência do Cruzeiro agora é pesadíssima, restam 10 jogos para terminar a Série B. Cruzeiro tem Coritiba fora, Botafogo em casa e depois o Avaí fora, os 3 próximos compromissos do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. No turno, contra esses adversários, o Cruzeiro empatou com o Coritiba em casa, empatou com o Botafogo fora de casa e perdeu para o Londrina. À época o time era comandado pelo técnico Moza. Então uma segunda-feira de certo alívio depois da vitória importante diante do Brasil de Pelotas. Claro que o principal assunto desta segunda-feira, a reunião do Pedro Lourenço, do Supermercado BH, com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo já tinha falado sobre isso, o Pedro Lourenço também, e eu consegui apurar algumas coisas, nada de martelo batido, sobre a permanência do Vanderlei em termos de já está tudo acertado, contrato assinado, enfim, o que eu apurei é o seguinte: teve uma conversa durante algumas horas, o Vanderlei falando com o Pedro. O Vanderlei sabe que o Pedro foi um grande incentivador para que ele voltasse, e o Vanderlei já manifestou o desejo de continuar em 2022, ele reforçou isso, claro, na conversa, mas algumas coisas precisam ser acertadas, algumas arestas precisam ser aparadas. Por exemplo, o Cruzeiro está indo para o 3º mês de salário atrasado com o elenco. Isso é um fator que dificulta a permanência do Vanderlei. Na conversa foi colocada na pauta esta questão de salários atrasados, então isso precisa ser resolvido. O presidente do Cruzeiro, a diretoria, precisa encontrar uma solução para que isso não aconteça mais. Primeiro, para que os salários sejam quitados em algum momento até o final desta temporada, e depois para que não aconteça isso em 2022, talvez em 2022 com um planejamento mais correto, o Vanderlei continuando. Tem-se a ideia de ter um novo diretor de futebol, vou falar sobre isso na sequência. O Pedro Lourenço podia participar de forma mais efetiva, tendo um diretor da confiança dele, um diretor de futebol. Então, isso também foi tema desta reunião, pelo que eu apurei. Então, não teve o martelo batido, o Vanderlei já está garantido. Uma outra conversa deve acontecer, tendo a presença do presidente Sérgio Santos Rodrigues, para definir: o Cruzeiro tem condição de honrar esses compromissos, de diminuir os atrasos, de no ano que vem, quem sabe, com a transformação em clube-empresa, vai honrar os salários, vai honrar os compromissos. Isso é fundamental para que o técnico Vanderlei Luxemburgo continue na Toca da Raposa 2. Então, por isso, outras conversas vão acontecer. O Vanderlei, ele reforçou, repito, que quer continuar, que não vê motivo para sair do Cruzeiro nem agora e nem na próxima temporada, mas claro que muita coisa precisa ser colocada no papel e precisa também de ter a garantia de que o Cruzeiro vai cumprir esses compromissos firmados. Então, muita coisa vai acontecer também nos próximos dias. Muita coisa vai acontecer também
nos próximos dias. Sobre diretor de futebol, eu falo na sequência porque agora é hora de falar do Atacarejo Economia, que tem este recado para você que quer fazer as suas compras sem sair de casa. Preste atenção no recado. Sabia que é possível fazer as compras da sua casa ou do seu comércio de qualquer lugar? É simples. Acesse o site atacarejoeconomia.com.br, escolha os produtos, aproveite as ofertas e faça o seu pedido de forma rápida. Não se preocupe, o Atacarejo Economia entrega tudo para você. Atacarejo Economia, preço baixo sempre. Sobre Rodrigo Pastana, o Cruzeiro não confirma de forma oficial, mas ele está fora, não é mais diretor de futebol do Cruzeiro. Uma informação até que a gente já tinha comentado desde ontem. A saída estava muito próxima e agora já foi comunicado, deixando o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro. Isso significa que o Cruzeiro vai ao mercado em busca de um novo nome e todo mundo sabe, o grande desejo do Pedro Lourenço do Supermercado BH é ter Alexandre Matos. O Alexandre Matos se mudou recentemente para os Estados Unidos, mas agora ele vai receber o convite, isso é fato. O Cruzeiro vai procurar o Alexandre e dando a ele todas aquelas condições que ele queria anteriormente para tocar com autonomia o planejamento do futebol para 2022. Isso poderia até facilitar ter o Pedro bem próximo do futebol para dar aquele aporte, para ser um investidor realmente ainda mais contribuindo com esta recuperação do Cruzeiro. Então vai ficar nas mãos do Alexandre. Ele faz alguns cursos nos Estados Unidos, como se mudou, isso seria um fator para dificultar, mas que ele vai receber o convite e tendo toda a autonomia para voltar a ser diretor de futebol do Cruzeiro, disso eu não tenho dúvida. Então vamos aguardar nos próximos dias se teremos novidades. Se não for o Alexandre, terá que ser um outro diretor de futebol para conduzir o projeto para a próxima temporada. Então o Rodrigo Pastana está fora e o Cruzeiro vai em busca de um novo diretor, sendo o plano A Alexandre Matos, que mesmo com a mudança recente para os Estados Unidos, será procurado. A gente pode confirmar isso aqui para todos vocês que me acompanham no canal. Sobre o treinamento, o time fez aquele trabalho regenerativo. Quem atuou a maior parte no duelo com o Brasil de Pelotas, incluindo o Wellington Nem, que teve uma recuperação muito positiva depois de alguns dias afastado por causa da lesão muscular que teve. O Norberto, na preparação física, ainda não voltou a treinar com bola. Vamos ver se reaparece na lista dos relacionados para o jogo contra o Coritiba. Ainda tem tempo para voltar a treinar com bola. Talvez até quarta-feira, se ele voltar, tem chance de ser relacionado. Se não voltar, aí vai ficar para o compromisso contra o Botafogo ou então diante do Avaí. Agora a grande novidade do dia, Vitor Roque, o centroavante do Sub-17, destaque, garoto de muito potencial, treinou pela primeira vez na Toca 2 com os profissionais. A comissão técnica do Luxemburgo vem sempre observando esses garotos, então Vitor Roque, também o goleiro Otávio, eles estiveram hoje na Toca da Raposa 2, treinando com o profissional, nesta integração aí que faz o Vanderlei de usar a base, tá de olho em todo mundo. Então, claro que é só um treino, mas é importante dar esta bagagem para o jovem atacante celeste de muito potencial. Vitor Roque, então, treinou com o elenco profissional e também o goleiro Otávio. Para a gente fechar, o time Sub-20, que reagiu muito bem no Campeonato Brasileiro da categoria, venceu o Santos 3-0 hoje em Betim e o Cruzeiro agora tem chance de se classificar entre os 8 no Campeonato Brasileiro Sub-20. Para isso precisa vencer o Internacional para não depender de ninguém. No dia 12, lá no Rio Grande do Sul, é a última rodada. Os gols hoje foram do Riquelme, um golaço de falta, Vitor Diniz e o Bolívia, 3-0 para o Cruzeiro, o time que não tem o Vitor Leque, que subiu para o profissional, mesmo desfalcado de um importante atacante, venceu mais uma nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate, campanha de reação impressionante do time Sub-20, buscando agora vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro da categoria. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio.
Oferecimento Atacarejo Economia. Compre sem sair de casa com qualidade, variedade, bom atendimento e preços baixos. Estrela Bet, a melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. Faça sua inscrição e ganhe R$5 para começar a apostar. E Meu Cruzeiro Autotruque, uma proteção veicular pensada e personalizada para a Nação Azul.